Quando o Dom Henrique morreu, eu chorei 1 dia e meio. Eu parei de chorar porque não tinha mais lágrima, né? Era a sensação de perder um pai. Perder um pai, perder uma referência, né? Por exemplo, eu nunca esqueço, Dom Henrique foi o único bispo, não é que os outros não mas que expressou, não me acolhem. Expressou, foi claramente. Isso. Foi o único bispo que expressou assim. Porque, deixa eu contar o contexto, né? Sim, sim. Ele estava falando sobre padres que ele não permite na diocese, não Sim, permitia não na diocese permitia, dele. Sim. Permite, como se estivesse vivo. É. Ele, porque fulano na minha diocese não entra. Ele batia a mão na mesa assim, né? Brabinho todo. É. Daqui a pouco ele apontou o dedo para mim e disse: eu estava do outro lado da mesa. Você entra na minha diocese, você tem carta branca na minha diocese, você entra e sai quando quiser. Aquilo ali para mim, o Guto não precisava mais nada não. Não precisava. Então quando ele morreu, eu disse: e agora, minha Nossa Senhora? Era o bispo que eu podia contar a qualquer momento. Repito, não estou aqui falando. Meu bispo é uma pessoa maravilhosa, não é? Dom Antônio, mas Dom Henrique foi aquele que expressou de forma muito contundente o carinho e o amor que tinha por mim. Sim. Então foi bom demais conhecer essas duas figuras por trás das câmeras, entre tantas outras personalidades que eu já conheci e pude conhecer de perto, né? Assim, quem é a pessoa, digamos que no dia a dia, na realidade. Como foi que o senhor conheceu Dom Henrique para chegar a uma amizade tão próxima? Eu vou partir do princípio dessa consideração que ele fez, que é autêntica, é um testemunho verdadeiro. Sim. Na primeira parte, nós somos irmãos gêmeos na alma. Sim. Aquela história de almas gêmeas não acontece apenas entre um homem e uma mulher, quando se amam. A história de almas gêmeas acontece, antes de tudo, na eternidade, quando a gente crê nas mesmas coisas e quando a gente ama as mesmas coisas. Então, quando Dom Henrique fazia essa afirmação, ele fazia com conhecimento de causa, porque era também meu confessor, eu também fazia direcionamento espiritual, direção espiritual com ele. Então ele sabia da nossa afinidade e das nossas almas tão próximas. Agora, mais santo, é o santo quem diz isso. O santo diz pela sua humildade, pelas suas virtudes. O que eu me distingo dele, segundo ele mesmo, é que eu era mais corajoso para dizer as coisas, enquanto ele era mais reservado. Dom Henrique, eu posso dizer que, sem sombra de dúvida, até com muitas testemunhas aqui qualificadas, Dom Henrique era um grande teólogo. E o que significa um teólogo grande na igreja? Aqueles a quem a igreja dá o título de Magno. É o teólogo que tem fé. Porque teólogo que escreve livro, tem muitos por aí. Agora, o teólogo que escreve livro, reza, prega sobre Deus, é o teólogo que reza. E Dom Henrique era um homem de fé e um homem de oração. A teologia de Dom Henrique, além de ser um doutor pela Universidade Gregoriana de Roma, Dom Henrique era o teólogo que rezava, teólogo de joelhos. Esse é o teólogo grande. Esse é o teólogo de fé. Esse é o teófilo, amigo de Deus. Não é teólogo que escreve livros, que prega, que faz palestras. Esse teólogo aí tem muitos, no Brasil e no mundo. Mas distingue o teólogo, o teófilo, o homem de fé, o homem que reza. E nesse sentido, no Brasil, Dom Henrique é um dos poucos. Como que o senhor conheceu Dom Henrique? Já como bispos. Engraçado, não era uma amizade longínqua de muito Não, tempo. de jeito nenhum. Não éramos amigos assim no sentido na época de padre, nem de contatos outros telefônicos. Nos tornamos amigos, eu bispo no interior da Bahia e ele bispo auxiliar de Aracaju. A partir daquele momento, nós, na primeira conversa, sabíamos.
temos os mesmos ideais, temos a mesma fé e amamos a mesma coisa. E pronto. E tanto é assim que essa amizade espiritual, esse vínculo espiritual entre as nossas almas, perdura depois da partida dele, não é? Então eu tenho assim inúmeros sinais e exemplos desse vínculo espiritual, dessa amizade que continua, unindo, como é a comunhão dos santos, o céu e a terra. E como que foi conviver com Dom Henrique, essa amizade tão longínqua e tudo, e ver o irmão ali com 57 anos partir para a casa do pai, claro, ninguém esperava. E como que a gente pode considerar tudo isso? Dom Henrique foi uma bênção na minha vida. Eu conheci, como já lhe disse, em 1992, ainda seminarista, foi meu aluno. No dia da ordenação dele aconteceu um fato chocante. Estávamos todos entrando já na fila para a missa da ordenação dele. Dom Edivaldo atrás, os sacerdotes, Henrique como diácono. Quando menos espera, já começou o canto de entrada. Catedral Nossa Senhora dos Prazeres lotada. Aí, um sinal vermelho na praça, né? Tem a Catedral de Maceió, tem uma avenida bem do lado que sobe para o Mirante do Farol. Então, uma Kombi parou. Depois parou um carro e no carro o motorista disparou 6 tiros no motorista da Kombi. 6 tiros. Estávamos já prestes a entrar para os padres todos, enfim. Aí eu cheguei perto de Henrique e disse: Henrique, olha, mataram uma pessoa ali na praça, está ali a Kombi, né? O outro se evadiu e assim por diante. Aí Henrique olhou para mim e disse: se ele morreu, vou rezar pela alma do sujeito. Bom, paciência. Aí entramos, a missa aconteceu, etc. Bem, aí Nosso Senhor colocou Henrique na Igreja do Livramento, a única comunidade dele, não é? Começou a fazer o trabalho dele, sempre dotado de uma grande capacidade ele aprendia com muita facilidade, apreendia com muita facilidade aquilo que ele dissertava, profundo conhecedor da Escritura, um teólogo de primeira. Enfim, veio o curso dele, no curso de teologia no Livramento. Depois parece-me que deu aulas também no SESMAC, no Instituto Franciscano no Recife, e professor do seminário em Maceió. E nossa amizade se estreitou a cada dia. Sempre que eu ia a Maceió, estava com Henrique, conversávamos, partilhávamos ideias, ele me convidava para pregar na Igreja do Livramento. E aí aconteceu um fato muito interessante. Henrique, por uma razão que eu prefiro não dizer, foi impedido de lecionar no seminário de Maceió. Aconteceu lá, enfim. E aí o seminário me chama para lecionar no lugar dele. Pela amizade com o Henrique, eu liguei logo e disse: Henrique, aconteceu isso, eu fui chamado. Eu só aceito se você me autorizar. Não sei o que está acontecendo aí em Maceió e tal. Ele disse: Maninho, me chamava de Maninho. Maninho, aceite. Tudo isso se resolve e tal. Aquele jeito alagoano dele, etc. Muito bem. Depois veio a publicação do meu 3º livro, Delitos e Crimes na Igreja Católica. Eu já publiquei 5 livros. O 3º livro foi a tese de doutorado, depois o Conselho Presbiteral, depois Delitos e Crimes na Igreja Católica. Ele fez o prefácio. Ele fez a apresentação do livro no lançamento, no seminário. 1994, então eu decido fazer um cenáculo mariano para preencher um espaço, uma lacuna, no dia 8 de dezembro, lá em Palmeira dos Índios. Quem eu chamo para pregar? Nas 14 edições, Henrique pregou 11 edições. Saía de Maceió, nunca me disse um não. Então, o estádio municipal de futebol lá em Palmeira dos Índios, lotado, gramado, arquibancada, dava umas 20, 25 mil pessoas. Nossa Senhora! E Henrique sempre presente, eu dava os temas, e ele fazia o possível e o impossível para me atender. Sempre me disse sim, nunca me disse não.
Quando foi em 2009, ele é nomeado bispo. E aí fui para a consagração dele no ginásio do SESI, em Maceió, ao lado do Rei Pelé, do estádio Trapichão. Depois ele vai para Aracaju, depois vai para Palmares, e sempre, em 2011, ele foi convidado por mim para ser um dos consagrantes da minha consagração, lá em Palmeira dos Índios. Dom Ducênio, bispo diocesano, me consagrou, e Dom Osvino, arcebispo militar, para onde eu iria depois da consagração, foi o primeiro co-consagrante, e o segundo foi Dom Henrique. Como bispos, sempre juntos, sempre próximos, sempre ajudando, sempre que podia, na minha área, a resolver abacaxi, que eu não posso revelar, da Arquidiocese de Aracaju, né? Algumas até pitorescas situações, enfim. Henrique sempre muito firme, era o braço direito de Dom José Palmeira Lessa. Como bispo diocesano de Palmares, só foi um caso que nós partilhamos assim, de forma muito rápida, mas ele resolveu, contornou, muito querido, muito amado pelo seu clero, pelo seu povo, um homem de uma santidade indiscutível. De fato, os 3 bispos mais próximos de Dom Henrique éramos nós 3, sim. Quando Dom José Rui, hoje eu posso dizer, mas eu pedi segredo a ele, mas ele tornou público, pediu uma novena para rezar pela beatificação de Henrique. Ele me deu essa tarefa e fiz com muito gosto, mas eu pedi a Dom José Rui, não diga a ninguém que fui eu, não fale para ninguém que fui eu. Aí ele vai e fala, bom, tudo bem. Em todo Então, caso, você já falou, né? Tá bom. Vai fazer o quê? Exatamente. Então, marcou muito a minha vida, me inspiro nele, deixou um legado por escritos, os livros que ele escreveu nas redes sociais, um apostolado, uma riqueza inestimável, foi a passagem de Dom Henrique Soares da Costa aqui nesta terra. Tenho certeza que na eternidade ele está intercedendo por nós, pela igreja que atravessa os mares encarpelados da vida, tão cheios de provação e dificuldades, mas lá no céu ganhamos um intercessor, um mistério que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Seja feita a tua vontade, Senhor, tu permitiste isto, não posso dizer tu quiseste. Verdade, verdade. O querer de Deus não comporta a morte. Deus não quer a morte do pecador. Deus quer que todos vivamos e tenhamos vida em abundância. Mas a permissão de Deus possibilitou isso que até hoje não entendemos, mas ita pater, sim, Pai. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Creio que no coração de Dom Henrique as últimas palavras devem ter sido estas. Parece que a última frase dele, eu estou preparado. Isso. Eu estou pronto. Paratus sum, se diz em latim. Aquela oração de quem sabe sua hora pode chegar a qualquer momento, mas a minha consciência de nada me acusa, estou reconciliado com Deus. Se deixando esta vida eu me apresentar diante do Senhor, pecado mortal eu não terei para sofrer uma pena eterna. E creio que Henrique viveu e morreu nessa expectativa, nesse temor. Era um homem temente a Deus. Delitos e crimes na Igreja Católica. É um comentário ao direito penal, o livro 6º do Código de Direito Canônico. Então, é uma explicação de todos os cânones a respeito dos crimes, dos delitos que podem ser cometidos na igreja. Então, é um manual para os bispos, para os padres, para os que ajudam os bispos. Quando acontece um escândalo na igreja, ou está em andamento algum delito, ou uma suspeita de delito, como fazer a investigação prévia? Qual deve ser a postura do bispo? Como se faz um processo? Qual a punição que se aplica? Enfim, é uma parte do Código de Direito Canônico que poucas pessoas gostam. E um assunto, digamos assim, um pouco delicado, mas hoje, infelizmente, mais do que nunca, é uma parte do direito da igreja que está sendo muito lida, não é? Quando pipoca um escândalo, quando aparece alguma aberração de natureza litúrgica, de aberração de doutrina, de comportamento, disso, daquilo outro, como o bispo na diocese deve proceder para solucionar o caso. Então,
investigação, processo penal, administrativo, processo penal, judicial, como enviar os processos para Roma, como proceder quando Roma determinar que o assunto deve ser resolvido dessa ou daquela forma. O livro é isso. E Henrique fez o prefácio. O prefácio. Ele costumava brincar, brincadeira, né? Disse, ô Maninho, tu me desse essa tarefa, eu vou ter que fazer a apresentação deste livro de bruxaria. Eu disse, ô Henrique, pare de me provocar e prepare a apresentação do livro. Ai, que Ele maravilha, brincava. que maravilha. Livro de bruxaria. Como quem diz, olha, faz um preparo aí. Uma vez em Aracaju, ele me ligou indignado. Tá? Maninho, pega o teu livro de bruxaria e me diga o que é que eu devo fazer porque fulano fez isso. Ele vai ver com quem tá lidando. É um alagoano baixinho, ele vai ver. Conduziu a situação. Eu volto a dizer a todos vocês aqui do podcast, era uma maneira íntima, muito amiga de brincar comigo, de mexer comigo. Ele estudou teologia, eu estudei direito canônico, né? Eu não podia chamar de teologia de bruxaria, mas ele pela intimidade, seu livro de bruxaria. Quando Dom Henrique veio a faltar, eu chorei como uma criança. Sim. Parece que eu perdi um pai. Não só eu, acho que o Brasil inteiro viveu essa experiência. Cara, Que eu escutei que chorou feito uma criança, eu acho que já passaram de 50. é muita gente. Minha esposa falou assim, meu Deus. Nunca nem vi o homem. Não, você nunca viu um homem, você tá desconsolado. E eu chorava assim de... Ai, muito mesmo. E aquele dia eu já estava começando o trabalho nas redes sociais, nas minhas lives, né? E eu rezei um terço pela alma dele. E naquele dia eu acendi uma vela para a alma do Dom Henrique e disse a ele, falei, olha, você sabe dos sonhos que tenho pro Nordeste, no meu coração as promessas. Me faça um dia... também de alguma forma interceda por mim junto a isso. Então hoje tá aqui. Brincava ao início, né? Vou levar um pedaço do seu braço para São Paulo. Porque você teve a oportunidade de estar com ele. Sim. Hoje eu te conheço. Deus me deu a oportunidade de conhecer, por exemplo, o Gabriel Marquinhos também, que é um grande amigo meu hoje. Pessoas próximas a ele. Alguém que Dom Henrique amava muito, o Gabriel Marquinhos. Cara, não é por acaso. Não. Eu me lembro muito bem. Quando eu almocei com Dom Henrique, na Canção Nova, e ele me contou da experiência dele no Mosteiro de São Bento. Trapista. Eu disse a Dom Henrique, Dom Henrique, ainda bem, não nos conta as aprovações que teremos. Dom Henrique me respondeu, meu filho, Jesus não conta é nada. Jesus esconde é tudo. Porque se Jesus contasse, nós do jeito que somos, íamos ficar com receio de segui-lo. Então Jesus vai nos conquistando, nos trabalhando, nos ganhando para Ele. Graças a Deus. Ô padre, essa experiência com Dom Henrique para o senhor é muito forte, não é? Quando Dom Henrique entrou no céu, chorei como uma criança. Uma semana seguida aqui, chorava. Eu acredito na vida eterna. Eu creio que Dom Henrique é santo. Eu creio que do céu intercede por mim. Mas a gente sente saudade. Muita saudade. Dom Henrique realmente, ele tem me surpreendido, né? Com o podcast, eu tenho encontrado pessoas naturalmente empurradas por ele, não é? O próprio diácono Rômulo Canuto, filho espiritual de Dom Henrique, não é? O próprio Rafinha, né? Também filho espiritual de Dom Henrique. Isso tem sido, né? E sempre dizia que ia morrer lá. Sempre falou isso. Sempre. Ninguém acreditava, porque todo mundo esperava que um dia ele fosse para uma outra diocese um pouco maior. Alguma coisa nesse sentido, pela capacidade intelectual e administrativa que ele tinha. Certo. Ele era muito bom administrador na vida pessoal e também na vida
na vida eclesial ali. Ele sempre foi muito bom administrador e muito organizado. Tudo dele era muito organizado, né? Tudo muito no lugar. E todo mundo pensava isso, né? Mas ele tinha razão de morrer em Palmares mesmo. Aconteceu como ele dizia. Inclusive, 10 dias antes dele falecer, quando a gente se falou a última vez pelo telefone, pelo chamada de vídeo, terminou a live, nós ficamos em off, conversando, chamada de vídeo. Foi quando a gente brincou, passamos 1h30 conversando. E ele confirmou, não, eu vou morrer em Palmares. E 10 dias antes. 10 dias antes dele ser internado. Olha, gente. 10 dias antes dele ser internado. Eu brincava. Ele dizia que queria, quando aposentasse, criar cachorro e tudo. Criar cachorro? Era. Tipo, coisa assim. Eu conto no livro. A ambição, né? Normalmente é ter Ele dizia que queria comprar um sítio para poder ter um canil. Que graça. Não era criar cachorro, era ter um canil. Que bonitinho. Ele disse, eu vi, Guto, que eu posso, além da minha aposentadoria, ter um dinheirinho a mais criando cachorro no canil. Ele estudou isso, ele foi ver como poder construir um canil. Eu disse, mas senhor tem 50 e poucos anos, daqui que chega a 75, o senhor vai mudar essa ideia? Não, eu acho que eu quero. Eu quero um canil mesmo, morar na roça. Também Dom Henrique gostava de morar na roça. O cara doar a vida toda, rapaz, como bispo, se aposentar e depois vai abrir um canil. Você vê o desprendimento do coração da pessoa. Não, imagina ele, né? Porque com certeza a gente tem a suposição, porque a gente vendo a envergadura de Dom Henrique, a gente sabe que se Nosso Senhor, tudo não foge da sua graça, mas se Nosso Senhor permitisse que Dom Henrique permanecesse até os 75 anos, provavelmente nem em Palmares ele estaria em outro lugar, claro. Talvez como cardeal, sei lá. E aí você chega aí, alguém de Roma, um amigo dele, olha, eu quero visitar o meu amigo emérito Henrique, onde ele está? Ele está no canil. Tá lá no sítio que tem um canil. Já pensou? Quando você passar e ver um monte de cachorro latindo, não é lá onde ele tá. Pois é, gente, olha só como que isso E ele planejava, isso já era planejado. Porque ele dizia assim, de manhã eu celebro, rezo e escrevo. E à tarde eu cuido dos cachorros. Ele já tinha isso na cabeça. Já tinha na cabeça. Ele dizia, vai ser bom demais a minha vida. De manhã eu celebro, rezo e escrevo. Ele queria escrever até o fim da vida. Escrevo, rezo e celebro. E no período da tarde eu cuido do canil. Ele já estava tudo ali planejado. O que o Dom Henrique ajudou assim? Olha, Guto, muito. Ajudou demais. Porque... Bom, quando você já está dentro da igreja, quando você, vamos dizer, já passou daquela minha fase inicial, né, de ainda estar querendo entender as coisas e tal, você vai se abrindo cada vez mais. Mas, por exemplo, como eu sempre tive muito essas dúvidas doutrinárias, né, aí voltando na questão da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, né, claro, assim, as missas que a gente frequentava todo domingo, nos arautos, nos ajudavam muito, né. Mas, assim, numa homilia só, o padre não vai, às vezes, se aprofundar em determinado... Não tem como. Então, isso nos ajudava. Mas eu sentia falta de algo, assim, mais profundo. De algo que realmente me explicasse melhor e que eu pudesse entender. E aí, eu comecei a procurar na internet, né? Comecei a procurar pregadores católicos, isso e aquilo. E, assim, acabei encontrando Dom Henrique. Né? Na época, ele... estava bem ativo, assim, né? Ele fazia muitas pregações. Depois eu vim descobrir que você que cuidava de tudo, né? Você que estava por trás de tudo. E o Dom Henrique, ele tinha um dom, assim, né? De explicar as coisas de uma forma bem-humorada, de uma forma suave, né? Mas eu acho que ele tinha um amor tão grande, né? No coração, pela igreja, por Nosso Senhor, pela Virgem. Sim. E ele passava isso assim de uma forma apaixonante, fácil. Então eu escutava ele, assim, eu sempre gostei, Guto, do sotaque nordestino. Eu sempre gostei do Nordeste, de tudo, enfim. Minha família é toda italiana, mas eu gosto muito do Brasil. E agora que eu entendi melhor ainda também a boa influência do que os portugueses tiveram, os espanhóis, né, os bons italianos também, enfim. Então... eu gostava do jeito dele falar, do jeito dele explicar. E ele explicava de uma forma assim muito, muito suave, muito fácil de entender. Eu lembro, por exemplo, os 4 dogmas marianos. A né? série que nós gravamos. Foi, ele fez uma série. 4 dogmas. Então, nossa, isso me ajudou demais. Porque eu não entendia, né? Por exemplo, a própria Ave Maria, né? A gente reza a Ave Maria, mas são frases da Bíblia, né? As primeiras frases são da Bíblia.
Foi São Gabriel, né? O anjo Gabriel falou: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, a gente reza isso. Aí depois Santa Isabel: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Então, é tudo na Bíblia, não tá, né? Tá, só que Mãe de Deus. Por que Mãe de Deus? Sim. Como Mãe de Deus? Isso daí não entrava na minha cabeça. Mãe de Deus? Mas não é possível. Deus não pode ter mãe. Deus tá assim. Não é possível isso. Não, aí Deus vai lá não tem mãe. No vídeo de 10 minutos de Dom Henrique. No vídeo de 10 minutos. Rapaz, agora eu entendi. Agora entendeu. Agora eu entendi. Claro, ela é mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto homem. Sim. Mas quem é Nosso Senhor Jesus Cristo? É Deus. Então ela é mãe de Deus, é óbvio, é claro, só pode ser mãe de Deus. E foi o primeiro dogma dela que a igreja proclamou lá, né, no ano 400, enfim, assim. Então, quer dizer, e os outros três, ele soube explicar de uma forma tão suave, tão fácil, que eu, como um ex-evangélico, um ex-testemunho de Jeová, consegui entender. Imagina para um católico, por exemplo, que já está acostumado, que nasceu ali, sim, né? Sim. Quer dizer, muito, muito fácil de entender, né? E aí, assim, quanto mais eu escutava ele, mais eu queria escutar, né? Tanto que uma vez aí entrei no site, né? Sim, descobri você pelo site. Aí tinha lá, acho que tinha um telefone, acho que eu te mandei um WhatsApp, eu te liguei. E aí começou. Mas aí eu lembro que eu comprei tudo que tinha no site, né, Guto? Você lembra? Tem esse sermão, tem esse livro, tem não sei o quê. Você comprou eu falei, Guto, completo, eu quero tudo. E ainda comprei a mais para dar de presente. Na época não tinha plataforma, não tinha nada. Lembra? Você descata tudo que ele tem aí. Foi. Aí você me mandou, chegou pelo correio, aí eu consumi tudo aquilo. Até você me mandou um pendrive. Isso, eu tenho até hoje esse pendrive, fica no meu carro. Sim. E aí um dia eu falei pra você, pô, Guto, eu tô gostando tanto, posso fazer uma cópia e dar pro meu irmão, para o meu sobrinho, para outras pessoas e tal? E realmente eu fiz isso e olha, as pessoas agradeceram demais, porque realmente ele tinha um dom, um jeito para explicar as coisas, que era só dele, né? Um dom de Deus, né? Um fato interessante, Guto, do Dom Henrique, eu acho legal contar. Foi assim. Isso acho que foi ano 2016, talvez. 16, 17, por ali. Foi antes do nosso batismo. Nós batizamos em setembro de 2017. Eu participava de um grupo da família. Só tinha Testemunho de Jeová nesse grupo. Eu não era mais, mas eu também não era mais expulso, eu já tinha sido aceito de volta, né? Fiquei 1 ano lá de castigo frequentando, ninguém olhava na minha cara. Putz, dureza. Mas tudo bem, me aceitaram, escrevi uma cartinha dizendo que eu estava arrependido, e tava mesmo, né? E, enfim, aí me aceitaram de volta. Muito bem. Aí me colocaram nesse grupo da família. E um belo dia, alguém coloca lá no grupo da família uma mensagem de um padre. Eu não sabia quem era. Foi a primeira vez que eu vi Dom Henrique. Assim, né, no áudio. Aí, Dom Henrique falando assim, que a Bíblia só existe por causa da Igreja Católica. Isso. Porque se não fosse pela Igreja Católica, não existiria a Bíblia. Nossa, isso para eles foi um escândalo, uma pedra de tropeço, porque não, mas como é que pode? Não é possível, onde já se viu. E eu sempre acreditei também dessa forma, eu sempre achava que a Bíblia era antes da igreja, mas não. Depois eu fui ler, eu li um livro muito interessante de um rapaz, que ele era evangélico, aí ele falou, eu vou pesquisar como é que o cânon da Bíblia. Aí ele foi e pesquisou, se tornou católico, porque não tem como você negar, não tem como. Então Dom Henrique explicando que, obviamente, a Bíblia só existe por causa da igreja, né? E que a igreja, enfim, ela é tão importante, né? Então a gente tem a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, né? Quer dizer, você não pode tirar um nem tirar outro, mas também você não pode ter o sola Escritura, né? Só a Bíblia. Se não tiver na Bíblia, não serve. Pô, mas a própria palavra Bíblia não está na Bíblia. E aí? Então para agora, já no começo. Nem começa a discutir. Porque voltando na questão da Trindade, um argumento muito forte que eles usam, que eu usava também, é exatamente esse, mas a palavra Trindade não está na Bíblia. Então não pode ser uma doutrina verdadeira. Vou tomar mais uma aguinha aqui. Mas aí, Guto, assim,
eu lembro de... Então, teve esse fato bem interessante de Dom Henrique, porque ali foi a primeira vez que eu vi Dom Henrique. Só que eles não sabiam que eu já estava nesse processo de conversão. E já estava ali. E eu fui o único, talvez, daquele grupo que falei, poxa, ele tem razão. Eita. Ele tem razão. Não, mas eu fiquei quieto, né? Eu falei, você não falou ali para vou não falar, causar... porque, imagina, já ia, ia dar maior confusão e tal. Não, tanto que logo depois eles me expulsaram do grupo de novo. Não me expulsaram da igreja como todo, mas do grupo me expulsaram. Porque um dia eu tava com as crianças, tava com a esposa, a gente tava acho que numa praia, não sei, e eu comecei a usar o crucifixo. Hoje eu uso o escapulário de Nossa Senhora. Certo. Mas na época eu usava um crucifixo. E aí a minha esposa postou uma foto e apareceu lá eu com o crucifixo. Aí eles falaram, expulso do grupo do WhatsApp. Não vai dar, me expulsaram do WhatsApp. É complicado, não é fácil não. Mas o que é duro, porque não é o pessoal da igreja, é sua família, né? É minha família. E família próxima, são pessoas que eu gosto demais. Demais. Não, cresceram comigo, meus primos, claro, primo e irmão. Claro. Qual foi a última vez que o senhor falou com ele? A última vez? Na semana que antecedeu o seu internamento. Ele ali, 20 e poucos de junho, por aí, exatamente, perto do São João. Nós tínhamos enviado os seminaristas para casa por causa da Covid. Certo. Era o tempo de lockdown, de quarentena, etc. E eu telefonei para ele dizendo, não podemos formar padres em casa. Certo. Precisamos trazer esses jovens, testá-los e reintroduzi-los no seminário, na comunidade. Então, eu sempre tive esses arroubos. E primeiro falava com Dom Henrique, depois com Dom Magnus, que também tem seminaristas, ou tinha seminaristas de Salgueiro em Caruaru. Mas primeiro eu combinava com Dom Henrique, porque ele achava que eu era arrojado, corajoso, então tome. Não podemos formar padres em casa. O ambiente de formação de um padre é uma comunidade. Pode não ter aula na faculdade, mas esses rapazes vão rezar. Esses rapazes vão rezar, vão ter momentos de lazer, de palestras, e aí começamos a delinear a volta. Naquele dia, eu me recordo, ao telefone, Dom Henrique já estava com a voz afônica. Meio tossindo, meio exatamente. Sempre. Ali foi perto, então, da solenidade de São Pedro e São Paulo, talvez. Por aí. Por ali, isso. E ele ficou de me dar uma resposta depois que combinasse com o reitor do seminário dele. Certo. Depois eu estava numa reunião com os formadores de Caruaru e ele deixou um áudio, com a voz já mais ainda comprometida, dizendo que tinha piorado daquela alergia, que ele achava que era uma alergia, e que depois que ele se curasse, que faria o contato comigo. E aí a gente iria. Qual foi a minha surpresa? Isso foi numa quinta, no sábado ele se internou e na semana seguinte partiu. Aí aqui não é um clichê, porque é da área dele, a escatologia. E a gente brinca muito com as palavras, a gente diz, fulano está no céu, fulano está na casa de Deus. Olha, a história não é bem assim, a verdade não é bem essa. Tem o céu, sim, tem a casa de Deus, mas também tem o purgatório. A gente tem o dia do juízo universal, temos o juízo particular. E Dom Henrique era doutor nisso daí. Ninguém sabia explicar mais do que Dom Henrique as verdades futuras da escatologia. Mas eu posso dizer aqui, então Dom Henrique naquela semana seguinte partiu sim para a casa do Pai, partiu para o céu, tendo sim a sua passagem pelo purgatório, que deve ter sido brevíssima, e eu já tentei até especular, fazendo uns cálculos atrevidos de quanto tempo ele passou no purgatório. Ora, se Santa Teresa de Ávila teve que ir ao purgatório pelo menos o tempo de fazer um ato de contrição, outro santo que agora se abre o processo de beatificação, um filho espiritual de Padre Pio de Pietrelcina, o grande capuchinho, né? Você falou do Frei Raniero Cantalamessa, eu citei o arcebispo do Santuário do Rosário da Pompeia,
mas o grande santo capuchinho da pós-modernidade é São Pio de Pietrelcina. E havia um frade que cortava o cabelo de Padre Pio, que era muito próximo a ele, nesse sentido, ele já idoso. Imagine um ancião caminhar com feridas nos pés, de cima a baixo. Um ancião ter dores no peito porque o seu coração também havia sido transpassado. Sem contar as mãos, porque a gente olha qualquer fotografia, qualquer imagem de Padre Pio com as luvas. Isso. Inclusive as luvas vieram para o Brasil, trazida pelo Frei Severino, que é um frade da província de Pernambuco, e foi assim um consolo de Deus na vida do povo, aquela relíquia daquelas luvas. Pois bem, esse frade, hoje eu lia num desses sites, que passou também, teve que passar 2 horas no purgatório. Então acredito sim que Dom Henrique tenha passado um tempinho no purgatório, mas hoje se encontra no céu, esperando, como todos, o juízo definitivo. Antes de Dom Henrique se tornar bispo, aconteceu uma situação... Tem a situação que foi a questão do assalto. Né? Como que foi esse assalto? Ele recebeu a notícia, a comunicação, que ia ser bispo auxiliar de Aracaju, certo. E estava voltando. Ele ainda era padre? Porque a reunião foi em Salvador, com o núncio, né? A reunião não, o encontro. O encontro. Então, na volta, ele precisava estar em Junqueiro, se eu não me engano, numa cidade em Alagoas. Em determinado hora, ele estava de volta, né? E acabou que no meio, assim, uma Hilux, era à noite, e deu sinal para que ele parasse, ele não parou, e quando ele percebeu que era um assalto, ele apertou o pé. Ele dirigia muito bem, né? Sempre gostava de Corolla, e Corolla é 1.8. Opa, claro. Então ele apertou o pé, tava ele e um coroinha na época, o Pedro, menino maravilhoso, até hoje, muito bom. Mas aí os assaltantes, eles furaram todos os pneus do Corolla. Atiraram no carro. Atiraram no carro. E o motivo de que ele foi espancado foi que o carro não servia mais para nada, porque ele levou tanto tiro, tanto atiraram no carro, como os pneus todos ficaram estourados. Dom Henrique, ele foi assaltado e espancado? Sim, foi. Espancaram o Dom Henrique, então. Ele indo para poder... Aí pegaram ele, colocaram na mala do carro, levaram para um canavial, numa área de campo. Sim. E já avisaram, se prepare que nós vamos lhe matar. E deixaram o jovem, o coroinha embora, e levaram ele para o meio do nada para executar mesmo, né? Então, quando tiraram da mala... E mesmo sabendo que ele era padre, mesmo não deu tempo de... Não, ele estava de batina. Estava de batina. Não, ele estava de batina, né? E tudo, né? E quando o rapaz abriu o porta-mala, que mandou ele ajoelhar, ele olhou para eles e disse: olha, eu recebi uma missão da igreja. E ele disse, falou com voz mais forte: e eu vou cumprir. E não são vocês que vão pedir. Aí ele até comentou comigo o dia. Ele disse: Guto, quando eu falei assim, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que os rapazes ficaram meio que desnorteados, assim, tipo, o que nós estamos fazendo aqui no meio do... Tipo assim, eles mudaram o semblante. A palavra que ele usou foi essa. Só que forte. A palavra que ele usou foi essa. Eles mudaram o semblante. Se bem que já tinha dado uma pisa nele, pancada. Dom Henrique tem uma cicatriz daqui, aqui, assim. Olha, gente. Abriu mesmo, assim, teve que fazer... Era feio. Dentes, tanto é que na ordenação dele episcopal, ainda não tinha reconstituído os dentes ainda. Uhum. Quebraram dentes de Dom Henrique e tudo. Meu Deus, foi mesmo uma coisa violência feia. E aí um dos caras disse: vai embora. Vai embora. Só que ele tinha levado pancada na cabeça e tudo. Ele estava sem conseguir praticamente, tonto, né? Tava tudo. Mas aí ele conseguiu ir até a margem da rodovia, encontrou o coroinha e pediu para o coroinha ficar pedindo ajuda, porque ele disse: um cara todo ensanguentado,
de Batina Preta, 10 horas da noite, os caras iam pensar que era o Drácula. Ele disse, Só- né? ele falava Ele assim. pensou, ele disse, iam pensar que era o Drácula. Porque o Drácula tem uma capa preta, né? Um sobretudo sim, preto, eu né? achava que era isso. Ele foi o Drácula. E aí, até que um caminhoneiro parou, ele apareceu, o caminhoneiro pegou um revólver e ele disse, não, calma, eu sou padre. Ele disse, não, eu não quero saber, vem, eu vou lhe dar carona, agora saiba que eu tô armado. Aí o cara mostrou e o cara foi com a pistola para que ele visse que ele estava armado, porque estava com medo, não Sim, sabia se era lógico. um assalto nem nada. Um cara de batina ensanguentado no meio do nada. E assim foi. No dia que ele ficou sabendo que seria bispo auxiliar de Aracaju. Imagina ele chegando em Aracaju para se apresentar ao arcebispo, todo arrebentado. Ele, claro, depois de ter ido no hospital, tanto é que ele sentia dores ainda também aqui na área das costela. costelas, aqui e tudo. Os caras deram para matar mesmo. Sim. Deram para matar. A coronhada abriu a cabeça, a coronhada que quebrou os dentes. O negócio foi feio mesmo. Olha, gente, é importante aqui a gente fazer uma leitura, né? Aquilo que os padres do deserto faziam, que é aquilo que eles chamavam de leitura de discernimento, leitura espiritual. Veja, no dia da ordenação como sacerdote, tem esse atentado que matam essa pessoa no meio da procissão praticamente, que ele está entrando para ser ordenado padre. No momento em que ele vai ser, que ele recebe a nomeação da Santa Igreja para se tornar bispo auxiliar, também é assaltado, espancado e quase morre. Meu Deus, Deus tinha grandes coisas para esse homem. E o demônio não queria. O demônio não queria. O demônio, o qual ele expulsou muitas vezes da vida de muita gente. Olha só, olha só. Então o demônio disse, esse aí, se padre, ele faz um estrago, Se quando for bispo vai dar um problema. vai dar um problema pra mim. Vamos acabar com a... Vamos tentar resolver. Vamos tentar né? resolver. Mas, graças a Deus, ele se ordenou e fez o que fez.